Olá, eu, Daiane Stevens, juntamente com a minha colega Chayane Krebs, vamos apresentar um trabalho sobre segurança e auditoria de sistemas. Escolhemos John the Ripper, que é uma ferramenta gratuita de software para quebrar senhas. Seu principal objetivo é quebrar senhas e autenticação, testando a segurança de senhas fracas e descobrindo vulnerabilidades em sistemas. É uma ferramenta muito popular utilizada por profissionais de segurança cibernética e administradores de sistemas para avaliar a segurança das senhas. É acessível em múltiplas plataformas e pode quebrar formatos multicriptografados. As principais técnicas utilizadas são a quebra simples, o dicionário e o incremental. Single crack. Quebra simples. Primeiro modo que a maioria das pessoas começa a utilizar quando se aventura no John the Ripper. Esse modo utiliza uma técnica de busca de informações relevantes ao usuário, como nome e nome de diretórios, para gerar possíveis senhas até chegar a um resultado compatível. Além disso, é possível personalizar esse modo com algumas regras, onde as informações são manipuladas, tornando o processo ainda mais eficaz. Dicionário. É uma técnica de quebra de senhas que envolve o uso de uma lista pré-definida de palavras, também conhecida como dicionário, para tentar descobrir senhas. Em vez de tentar todas as combinações possíveis de caracteres, como no caso de um ataque de força bruta, o ataque de dicionário ele se baseia na premissa de que muitas pessoas usam senhas comuns ou palavras reais como suas senhas. E para se proteger então desses ataques, é importante escolher senhas complexas e únicas, que não sejam facilmente encontradas em dicionários. Então, seria interessante escolher senhas longas com combinações de letras maiúsculas, minúsculas, números e símbolos que tendem a ser mais seguras contra esse tipo de ataque. O ataque por força bruta incremental é uma técnica de quebra de senhas que envolve a tentativa de todas as combinações possíveis de caracteres, começando com senhas mais curtas e gradualmente aumentando o comprimento das senhas testadas. Essa abordagem visa otimizar o processo de quebra de senhas, pois muitas senhas tendem a ser mais curtas e menos complexas. Geralmente segue os seguintes passos: começa com senhas curtas, testa todas as combinações, aumenta gradualmente o comprimento e continua até então encontrar a senha. Cenário. O cenário do nosso exemplo é o ataque com John the Ripper em uma rede corporativa, e a vulnerabilidade explorada é a de senhas fracas. Etapas do ataque. Primeiramente, o atacante identifica a empresa-alvo. Ele faz pesquisas para conhecer a empresa e os funcionários. Após isso, ele envia e-mails de phishing para os funcionários, com anexos e links maliciosos. Os funcionários clicam em um desses links e é redirecionado para uma página de login falsa que se assemelha à intranet da empresa. Então, insere suas credenciais, nome de usuário e senha na página falsa. O atacante, então, tem as credenciais e obtém acesso à rede corporativa. Identifica o servidor de banco de dados que armazena as informações de login de todos os funcionários e então obtém acesso ao arquivo de senhas criptografadas no servidor de banco de dados. Após isso, utiliza o John the Ripper para realizar um ataque de força bruta e tentar quebrar as senhas encontradas. Após algumas horas de processamento, o John the Ripper consegue quebrar várias senhas fracas e simples. O atacante, então, agora possui o acesso não autorizado a várias contas de funcionários, o que lhe permite explorar ainda mais a rede da empresa. Para simular o ataque, criamos um ambiente controlado. Assim, utilizamos o VirtualBox para criar uma máquina virtual. Utilizamos o sistema operacional Ubuntu Linux e então baixamos o John the Ripper da página oficial OpenWall. Depois de baixar o programa, entramos na pastinha dele e rodamos os seguintes comandos: /configure make sudo make install. Então, podemos testar a versão do John. Primeiramente, então, criamos um arquivo com usuários e senhas criptografadas em MD5, simulando o que o atacante iria encontrar após invadir a rede da empresa. Depois de criar o arquivo das senhas e usuários, utilizamos a técnica de dicionário que compara hashes a uma lista conhecida de possíveis correspondências de senha, conforme o comando na tela, onde John é o comando para iniciar o John the Ripper, a técnica word list que usamos
E então o dicionário, que é o arquivo de lista de palavras que será usado para quebrar as senhas. Rules, que é para aplicar regras às palavras do dicionário para gerar variações. E o arquivo que contém as senhas criptografadas. E por último, escolhemos o formato MD5 para o formato das senhas. Depois deixamos então executando esse comando e ele descobriu algumas senhas. Depois de criar o arquivo das senhas e usuários, depois de usar a técnica do dicionário, utilizamos a técnica incremental para ver se conseguimos encontrar mais senhas. Ele encontrou a senha então para o usuário Fabiana. Depois verificamos que ele já estava rodando 1 hora e 10 minutos e ainda não tinha encontrado outras senhas. Mas como foi falado no início, esse é um método muito poderoso, mas ele acaba sendo mais demorado. Como mencionado anteriormente, o atacante faz buscas para conhecer a empresa e os funcionários. Assim, posteriormente, pode criar a sua própria word list contendo possíveis senhas utilizadas, assim facilitando a descriptografia. Após descriptografar, o invasor tem usuário e senha, assim consegue obter acesso não autorizado a várias contas, o que lhe permite explorar ainda mais a rede da empresa. Prevenção. A prevenção deve surgir de ambas as partes, tanto do sistema quanto do usuário. O sistema deve utilizar algoritmos de criptografia mais seguros que já são projetados para dificultar a descriptografia por força bruta, além de utilizar recursos como autenticação em 2 fatores, confirmação de código de acesso, entre outros. Já o usuário deve optar por criar senhas fortes, utilizando caracteres especiais e senhas mais longas, além de não compartilhar as senhas e reconhecer tentativas de phishing. Essas foram as referências utilizadas para o desenvolvimento do trabalho.